Aleluias. Vamos continuar adorando ao nosso Abba. Eu me rendo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor, derrama fogo em nós, Jesus. Vem, Senhor, mais do teu Espírito em nós, Jesus. Eu me rendo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Declare glórias ao Senhor. Diga santo. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória do meu Deus, a glória do meu Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não consegue viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Só a igreja diga glórias ao Senhor. Declare glória.
aleluia. Glória. Declare, diga que Ele é santo. Pisou, cante. Quem já pisou Você pode até tentar ir para outros lugares, mas não consegue viver mais longe dessa presença. Ama pela glória, a glória de Deus. Juntos para a gente encerrar, declare: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Melhor a não ser na presença dele. Fique de pé só mais um pouquinho. Vou chamar o pastor Carlos. Ele vai fazer a leitura da palavra. Nós vamos orar por ele. Ele vai fazer a leitura da palavra antes de sentarmos, tá certo? Estenda as mãos assim em direção ao pastor Carlos. Vamos fazer uma oração por ele. Pai, nós te apresentamos, Senhor, o teu filho, que neste momento, Pai, está se colocando à tua disposição neste altar para entregar, Senhor, aquilo que tu colocaste no seu coração para os nossos corações. Deus, fala conosco, Senhor, como tu desejas, Pai, e usa o teu servo como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Carlos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis capítulo 22, primeiro livro da Bíblia. A gente vai fazer a leitura. Depois eu vou chamar aqui meu irmão para dar um recadinho para vocês. Gênesis 22, do versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Digam amém. Positivo, todos aí, ok. Vamos lá. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Poder sentar com a Bíblia aberta, fique à vontade. Quero chamar aqui, antes de iniciar a mensagem, nosso irmão Edmilson. Ele tem um recado muito importante para todos vocês, só para os homens, ok, irmãos? Um recado só para os homens. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Eu queria informar os irmãos que está acontecendo aqui na igreja um encontro de homens. Estava previsto para ser um sábado só, mas o assunto foi tão bom que nós estendemos e nós queremos convidar a igreja. Quantos irmãos são casados aqui? Levanta a mão, por favor. Tem mais? Pronto. As irmãs, quantas são casadas? Que tem mais irmãs aqui, né? Pronto. Se vocês querem que seus maridos lhe tratem melhor do que estão lhe tratando, então mandem se levantar do sofá no sábado e vir para o encontro dos homens, dia 22, 7h30 da noite. Iremos aprender mais sobre a Bíblia, o que a Bíblia nos fala sobre nós, como devemos tratar nossas mulheres. Estamos estudando o livro de 1 Coríntios 7, e está sendo um renovo para aqueles que já vieram. Foram só quatro versículos só, irmão, mas foi uma bênção. Então, que os irmãos estejam convidados, que possam vir, estão todos convidados. E as irmãs, já que vocês vieram mais hoje para cá, tragam seus maridos. Os irmãos que estão nos visitando podem vir também, estão todos convidados, amém? Deus abençoe. Graças a Deus, irmão. Só para endossar aqui, sábado nós teremos segunda palestra sobre este assunto muito importante. Homens que precisam de algumas informações interessantíssimas. Nós queríamos terminar no sábado passado, né? Não deu tempo, só 4 versículos foi trabalhado dentre 40, mas sábado nós vamos continuar e tem coisas excelentes que poucas pessoas conhecem e são informadas, como a gente está tratando, ok? Se você quiser, você que é visitante, se quiser, venha sábado, 7 horas, 19 horas, estaremos aqui, né, para dar início a esta segunda palestra, em nome de Jesus. E você que não veio, você que é da casa, venha, está sendo edificante demais. Coisas que vocês nunca ouviram em outras igrejas, nem por nenhum livro ou informações por aí afora, ok, irmãos? Então, nós estamos fazendo questão de trazer essas informações para os homens aqui desta casa, em nome de Jesus. Eu garanto a você, você nunca ouviu coisas que você vai ouvir sábado, em nome de Jesus. Amém? Quantos entenderam? Digo amém. Quantos homens entenderam? Digo amém. Isso, muito bem, ok? Gênesis capítulo 22, nós fizemos uma leitura sobre um assunto que todos vocês conhecem. Eu acredito que todos que estão aqui já conhecem esse capítulo. Muitos aí poderiam entrar no meu lugar aqui e pregar tranquilamente sobre isso, ok, irmãos? Se eu chamasse qualquer homem aí agora, nesse momento, iriam pregar esse capítulo tranquilamente, sem medo algum, ok? Mas é um assunto interessantíssimo, coisas especiais Deus tratou aqui com Abraão, e eu gostaria de compartilhar com vocês, ok? Nesta passagem, né, Deus prova que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ver alguns personagens, dentre eles o mais importante, chamado Abraão, o homem considerado o pai da fé, homem referência para os judeus até hoje. É um homem que é considerado como mito, né, da Bíblia Sagrada, respeitadíssimo, né, pela nação judaica, até hoje ele é considerado. Então,
nós vamos trabalhar em cima desse texto com esse personagem. Quem foi Abraão? Você vai encontrar a primeira referência a esse personagem no capítulo 11 e versículo 26, quando o nome dele é citado. Ali está a primeira referência de Abraão, este homem tão importante na Bíblia Sagrada. No capítulo 12, ele é ordenado, não é, por Deus a sair da sua terra e fazer dele uma grande nação. Tanto ele é ordenado por Deus, como ele recebe uma promessa também. Então, no capítulo 12, Deus ordena para que ele saia, obedeça, e assim dele fazer uma grande nação. No capítulo 15 de Gênesis, Deus lhe confirma a promessa de ter um filho. Aquela promessa que Deus fez no capítulo 12, ele é confirmado no capítulo 15 de Gênesis. E no capítulo 21, nasce o filho da promessa, porque Deus é aquele que promete, mas quando é Deus mesmo que promete, ele cumpre. Quando não é, não se cumpre, ok, irmãos? Então Deus, no capítulo 21, ele cumpre a promessa, nascendo Isaac, o filho de Abraão, unigênito, ok? Então Gênesis destaca 2 momentos específicos na vida desse homem de fé chamado Abraão. Primeiro, a promessa do nascimento de um filho, que foi feita pela fé, isso no capítulo 15, como nós citamos aqui. Segundo, o outro momento importantíssimo na vida desse homem, nesse texto aqui, foi com relação à fé, e é destacado em Gênesis capítulo 22, que fala do sacrifício de Isaac. Então, neste capítulo 22, temos envolvido fé, obediência e amor, expressões que o ser humano tem condições de fazer, que tem capacidade de exercer, porque Deus, quando ordena e pede alguma coisa para mim e para você, nós temos a capacidade, o direito, a consciência de exercer aquilo que Deus me pede, porque Deus nunca vai pedir algo que você não possa, Deus nunca vai pedir algo que eu não possa fazer. Deus só pede, só ordena algo que eu e você tem capacidade para fazer. Esse é o nosso Deus. Portanto, tudo que vai ser tratado aqui, nós temos condições de fazer e de praticar, ok, irmãos? Então, nesta noite, fique bem atento, porque o negócio aqui vai pegar fogo, amém? Quando fala de fogo, a gente gosta, né? Então, o sacrifício de Abraão, vejam só, Deus começa pedindo um sacrifício a Abraão, mas talvez Abraão poderia imaginar que fosse um sacrifício por meio de um animal. Mas quando Deus diz claramente para Abraão: Abraão, oferece em holocausto o teu filho, o teu único filho. Aí eu, estudando esta mensagem, fiquei me perguntando: como é que o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, chega para um homem e diz assim: eu vou lhe prometer um filho, esse vai ser o responsável pela sua descendência, nele está contido a promessa, e no capítulo 22, esse mesmo Deus, que promete isso e cumpre a sua promessa, pede o filho da promessa a Abraão de volta como sacrifício. Eu fiquei me perguntando, como é que Deus pode fazer isso? Deus faz uma coisa, depois revoga aquilo que ele fez? Deus queria testar este homem que foi considerado o pai da fé. Não é nada mais, nada menos do que o pai da fé. Toda a Bíblia, o único que é considerado como o pai da fé é Abraão. Esse homem fantástico, que obedeceu a Deus, que se sujeitou ao que Deus havia determinado para ele. Então Deus pede o filho de Abraão em sacrifício. O que me chama a atenção é que Abraão, filho da promessa, não Ismael, mas Abraão, que era o filho da promessa, ele foi o único filho de Abraão. Então, se Deus pede o único filho, Abraão, eu acredito que ficou no início um pouco frustrado, angustiado, porque era o filho da promessa. Mas eu não vejo em nenhum versículo do capítulo 22, Abraão questionando Deus por causa deste pedido, por causa desta ordem, em nenhum momento.
talvez a Bíblia não relate, isso é uma conjectura que eu posso fazer. Talvez Abraão olhou assim e disse: Senhor, o filho da promessa, o filho que Sara pediu tanto, esperou tanto, porque foi o Senhor que prometeu este filho, e agora o Senhor está pedindo em sacrifício, eu vou matar o meu filho, meu único, o filho da promessa. Então, quem é que vai ser o herdeiro? Talvez, conjecturando aqui, talvez Abraão tenha feito este questionamento, mas a Bíblia não diz. E o que é interessante é que, se a Bíblia não diz, eu acredito que prontamente Abraão entregou o seu filho em sacrifício e disse: sim, Senhor, está tudo ok. Porque ele sabia, Hebreus vai dizer isso no capítulo 11, que Deus sabia, que Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar Isaque mesmo morto. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fala, ele cumpre. Mas eu pergunto nesta noite para vocês, como eu fiz essa pergunta para mim: e se Abraão realmente, de fato, tivesse matado Isaque, sacrificado Isaque de fato, onde é que ficaria a promessa? Irmãos, a fé desse homem foi tão grande, que Hebreus vai dizer, vou repetir, que mesmo morto, Abraão confiaria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, porque ele é o filho da promessa. Mesmo Deus pedindo algo que a nossa imaginação não aceite, o nosso coração não aceite, não receba, mas se Deus pede, se Deus ordena, Ele é responsável, absolutamente responsável por aquilo que Ele pede, por aquilo que Ele ordena na sua palavra. A questão não é Deus ordenar, a questão é se eu sou capaz de obedecer até as últimas circunstâncias da nossa vida, ou da minha vida. Essa é a grande questão. E o resultado você vai ver daqui a alguns instantes, dessa obediência e dessa sujeição de Abraão a Deus. Por que, irmãos? Sacrificar um filho. Veja que Abraão conhecia muito bem essa questão de sacrifício humano, porque na região onde ele morava, onde ele vivia, dentro do seu contexto, era comum esse tipo de sacrifício. Porque no Oriente Antigo, o Deus da fertilidade reivindicava o direito de exigir uma parte do que foi produzido. E aqui nós estamos vendo um princípio de colaboração, de dizimar, de reconhecer alguém superior. Porque isso era uma prática comum entre os idólatras, que reverenciavam os seus supostos deuses com um sacrifício, inclusive sacrifícios humanos, de filhos também. Então foi o mais severo teste a que Abraão foi submetido, e Abraão não reclamou, porque a Bíblia não diz, porque ele estava submisso ou estava dentro desse contexto. Ele sabia, ele conhecia esse contexto, por isso que Deus pediu o seu filho como prova de amor absoluto a ele. E muitas vezes nós somos testados para provar se realmente nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E mais tarde Deus vai decretar 10 mandamentos, e o primeiro dele, vocês sabem tanto quanto eu, que foi amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês entendem isso? Digam amém. Todas as coisas. E hoje nós vemos algumas pessoas querendo colocar objetos, bens, até a própria vida acima de Deus. Mas Deus quer ver, sentir, perceber o nosso amor absoluto a Ele. Então, mediante, irmãos, ele havia recebido Isaque da parte de Deus, mediante uma intervenção miraculosa. Um detalhe aqui: Sara era estéril, não poderia ter filho. Abraão já avançado em idade, como é que um homem com 100 anos vai ter filho? Uma mulher tão velha, tão idosa, e também já tinha passado o costume das mulheres de engravidar. Então veja que situação extraordinária. Deus fez um milagre completo na vida daqueles dois personagens. Deus realizou um milagre.
E no final das contas, no capítulo 22, Deus vai pedir o filho de Abraão, único filho da promessa, em sacrifício. Fica meio contraditório isso aqui. Mas como eu falei, Deus quando ordena, quando pede, Ele se responsabiliza. Vou repetir, quando Deus ordena, pede na sua palavra, Ele se responsabiliza. Não é mais da minha conta, não está mais comigo, está com Ele. Então se Ele ordena e se Ele pede, faça, porque Ele está no controle. Amém, queridos? Então nessa questão de prioridade está Deus, família e igreja. Quando eu estava estudando essa mensagem, Deus me orientou e levou também a incluir algumas coisas aqui. Nessa questão de prioridade está Deus, família e igreja, necessariamente nesta ordem: Deus, família e igreja. Tem gente que estão invertendo esta ordem, colocando família acima de Deus, colocando igreja acima da família. É necessariamente nesta ordem: Deus, família e igreja. Se invertermos esta ordem, pode ter certeza que vai ter um problemaço na nossa família e na nossa vida. Ok, irmãos? Então, veja que no Novo Testamento, Deus, o próprio Jesus, Ele vai citar para os discípulos alguns textos, dentre eles Mateus 8, 21 e 22, que diz: outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Isto é, um dos discípulos que seguia Jesus disse: Senhor, deixa meus pais morrerem primeiro, eu vou sepultar eles e depois eu vou te seguir, vou te servir. Jesus disse: negativo, aquele, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então, Jesus disse, requeriu prioridade para ele. É aquilo que Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus, amém? Primeiro Deus. Deus está acima de você, Deus está acima dos teus filhos, Deus está acima da tua família, Deus está acima da nossa própria vida. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Amém? Capítulo 10, versículo 37, Jesus também, só para ratificar isso aqui, Jesus também falou para os discípulos: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Primeiro Deus. Mateus 19, 29 também disse: e todos os que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Por isso, Deus em primeiro lugar. E o último texto que eu separei aqui, Lucas 14, 26, que diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quantos entenderam até aqui? Digo amém. Glória a Deus. Deus em primeiro lugar. Agora uma observação aqui, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta retórica para vocês. O que é uma pergunta retórica? Não precisa responder. Responda para você mesmo. Quem tem prioridade para a vida inteira num relacionamento familiar? Os cônjuges ou os filhos? Responda para você. Quem tem prioridade numa vida inteira, num relacionamento familiar? Os cônjuges ou os filhos? A Bíblia diz que é os cônjuges. Eu fiz essa pergunta para a Regina, minha esposa está aqui. Eu fiz para ela essa pergunta hoje à tarde. Foi, gente? E eu fiquei atento na resposta dela. Ela disse: os cônjuges, mas meio com medo, né? Olhei para ela assim, tá certo. Acertou, porque ela havia aprendido no curso que algumas irmãs aqui fez no ano passado, não foi? Aprenderam. Quem tem, irmãos, prioridade num relacionamento familiar para a vida inteira são os cônjuges, marido e mulher.
Então, nessa questão de prioridade, Deus, família e igreja, os dois sobressaem aos filhos. Porque nós criamos os filhos para nós mesmos, sim? Não. Nós criamos os filhos para o mundo. Vão se casar, vão viajar, vão se mudar, vão morar longe, talvez. E quem vai ficar? Os dois, marido e mulher, até que a morte os separe. É assim que Deus quer. Então, nessa questão de prioridade, é marido e esposa no relacionamento familiar. É a Bíblia quem diz. Paulo, no capítulo 7, vai ratificar isso constantemente. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar: deixe pai e mãe e vá se unir ao seu filho, ou à sua filha, ou seu enteado. Não! Deixe pai e mãe e se une à sua mulher. Quantos estão entendendo? Digo amém. E há uma inversão nesta ordem, e muitos casamentos, permitam-me dizer aqui nesse parênteses que eu abri aqui, muitos casamentos estão sendo destruídos, porque estão invertendo esta prioridade e esta ordem. Se não obedecermos a Bíblia em todas as áreas da nossa vida, vamos sofrer. Quantos estão entendendo? Abaixou o amém. Amém, igreja? É a Bíblia quem diz. Sofremos porque não examinamos as Escrituras. Sofremos porque não guardamos as Escrituras. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu estou sendo apenas um porta-voz nesta noite. Isso aqui é a palavra de Deus. Prioridade. Fecha parênteses. Irmãos, desde o começo, o homem foi, por Deus, submetido a testes. Desde o princípio, desde o começo, o homem foi submetido a testes. Adão, você vai ver, foi submetido a teste. Deus colocou uma árvore no jardim, e Deus disse para ele: não coma desta, você pode se alimentar de todas, desta não. Cuidado. Abraão estava ciente, consciente da verdade. Era responsabilidade de Adão não comer do fruto proibido. E o que ele fez? Desobedeceu. Por ignorância, negativo. Deus esclarece para Adão, lhe dá as informações necessárias para ele e ordena: não coma, porque no dia em que você comer, vai morrer. Toda desobediência tem consequências. Todas. Se entrar um mosquito aqui, a gente vai ouvir. Amém, igreja? Toda desobediência tem consequência. Isso é sinal que vocês estão escutando, e atento aí. Aguenta firme aí, daqui a pouco eu termino, lá para as 10 horas. Estou brincando. Então os testes servem para quê? Deus testou Abraão, Deus testou Adão, Abraão e alguns outros. Mas vamos ver, para que servem os testes? Exemplo, por que é necessário testar um carro ou motores de um avião? Para quê? Primeiro, para que tenha um bom desempenho, garantido para avaliar seus pontos fracos. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, para que o teste avalie e estabeleça o nível de confiança que pode ser prometido. Irmãos, Deus não testa a sua igreja, seu povo, os seus servos à toa. Todo teste é para sermos aprovados. A vontade de Deus é essa. É que nós mesmos somos reprovados por causa de nós mesmos. Não é por causa de Deus. Deus não testa ninguém para reprovar. Deus testa para saber
o quanto aquela pessoa tem valor e o quanto ele tem o potencial para suportar. É assim que Deus testa. Só que nós mesmos, muitas vezes, pelas nossas próprias decisões e escolhas, não entendemos que aquele teste é para sermos aprovados. E terminamos escolhendo outros caminhos, não se submetendo aos testes de Deus. Abraão poderia desobedecer aqui, sim ou não? Não escutei. Abraão poderia desobedecer, sim ou não? Poderia, mas ele não quis. Mesmo o teste sendo acima do limite, ou, para muita gente, acima do limite. Algo irreal. Como é que Deus pede um filho, o único filho em sacrifício? Para nós hoje, na nossa visão, algo irreal, inconcebível. Mas Abraão poderia dizer, negativo é o filho da promessa. Mas ele se submeteu ao teste. O Salmo 37, versículo 5, diz o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Vocês conhecem isso de cor, esse texto. A palavra entregar aqui, já falei disso algumas vezes, vou repetir, significa rolar. Isto é, de se ver livre de um fardo. Quando nós entregamos e confiamos ao Senhor, é dele, a responsabilidade é dele, a partir do momento que eu entrego e confio. Agora, entregar é se submeter aos princípios de Deus. Se entregar é se sujeitar a tudo aquilo que Deus pede. Tudo. Isso é entregar. Não é vir para Jesus e dizer, não, eu vou entregar, mas isso aqui não, isso aqui vai ficar comigo ainda, vou entregar. Essa área da minha vida também não vou entregar muito. Não adianta. É para entregar tudo. Todo o nosso ser é para ser entregue no altar a Deus, a partir da nossa conversão. Eu lhe prometo, biblicamente falando, se nós entregarmos, entendermos isso, Deus vai nos honrar enquanto estivermos vivos aqui nesta terra. A questão é entregar completamente. Então, tem áreas na nossa vida que vamos ser confrontados por Deus, e isto é um fato. Não é só Adão, Abraão, Noé, Davi, Moisés que se submeteram a esse teste. Deus testa hoje, sim. Muitas pessoas não estão entendendo os testes de Deus na sua vida pessoal, na sua família e nos seus negócios. Pensa que é o diabo, mas Deus permite testes para nós hoje, sim. E se prepare, se Deus te testar, é para ver até onde você tem capacidade de ir diante dele. Não é para te destruir, não. Não é para te fazer sofrer e deixar largado ou largada, não. Deus testa para ver o teu potencial. Amém? Estou perguntando amém para ver se vocês estão acordados ainda. Então, o que Deus queria provar na vida de Abraão? Destacaram-se pelo menos 3 virtudes pelas quais ele seria provado. Primeiro, amor. Segundo, obediência. E terceiro, fé. Se falamos em fé, temos que praticar a fé. Não é verdade? Se eu estou aqui pregando fé, eu vou ser confrontado, vou ser testado lá fora amanhã ou depois. E tudo que eu estou falando aqui, ou alguém que vem aqui e fala sobre Jesus, sobre amor, sobre fé, sobre obediência, vai ser confrontado mais tarde, pode ter certeza. E a questão é como nós vamos agir ao sair daqui, quando sermos confrontados aí fora. Não adianta apenas ouvir, tem que ouvir e praticar. Mateus 7, 24. Ok? Então, Abraão se submeteu. Foi difícil para Abraão aceitar isso, porque Isaac era um filho único da promessa, e também porque Sara era estéril. Saber perseverar diante das adversidades molda, amadurece nosso caráter. É isso que Deus quer fazer conosco. Então, 2, além de Abraão ser ou entregar o seu único filho, ele também oferece-o em holocausto. O altar
era um lugar de culto e testemunho de que a terra pertencia ao Deus ali adorado. Então era um costume que eu já falei para vocês. E consequentemente a seus adoradores. Então, se Abraão entrega o que era ali mais precioso a Deus, ele estava dizendo, afirmando, declarando que aquela terra, sua vida, sua história estava nas mãos de Deus. Simplesmente isso. Se Deus pede Isaque em sacrifício, Abraão estava declarando que a vida dele, a vida do seu filho, da sua esposa, da sua casa estava no controle de Deus. Nada lhe pertencia, era tudo de Deus. Então, se eu me submeto a Deus, e Deus quer ver até onde eu vou, eu tenho que entregar tudo para Deus. Minha vida, meus filhos, minha casa, meu emprego, minha renda, meus bens, é de Deus. Eu apenas administro aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, e nas tuas mãos você administra também. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Tudo que você tem pertence a Deus. Ele lhe deu, lhe entregou para você administrar. E administre bem. Só um detalhe: administre bem. É filhos? Administre bem. É o casamento? Administre bem. É os cônjuges, um e o outro? Administre bem. É o emprego? Administre bem. É os bens que você conquista? Administre bem, porque Deus vai requerer de nós. Amém, irmãos? Está sob a nossa responsabilidade. Então, a partir desse momento, Abraão entrega, coloca no altar, mas o que eu vejo na vida dele é uma disposição fenomenal. Eu gostaria de ter essa disposição de Abraão. Obedecer envolve vontade. Deus trabalha em cima da nossa vontade, irmãos. Deus trabalha em cima da nossa vontade. Por isso que ele diz, faça. Por isso que ele diz, ordeno. Por isso que ele pede. Ele não chega assim. Ele poderia chegar assim, mandar um anjo e tomar, fazer levar a gente, pegar na nossa mão e levar para fazer o que ele quer. Não. Ele diz, faça, eu quero que você faça. Porque a nossa vontade é sempre puxar para nós. Mas a vontade de Deus na nossa vida é glorificar o seu nome. Então, até onde estaríamos em condições de obedecer a Deus, em detrimento de nossos sonhos, coisas que mais amamos? Até onde? Nossos negócios, nossos filhos, nossas ambições. Porque a Bíblia diz em Isaías 55, versículo 8 e 9, que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Aquilo que Ele quer é muito maior do que nós queremos. O que nós pensamos é menor do que Deus pensa a respeito de nós. Deus quer dar mais, muito mais, além daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Mas como nós vamos administrar isso, se porventura Ele nos der? Eu acredito que tem muita gente aqui orando por sonhos, orando por negócios dar certo, mas eu lhe pergunto, está pronto para administrar isso que você está pedindo a Deus? Acertei algumas mentes aqui. Tem gente orando a Deus, Senhor, me dá isso, eu quero conquistar isso. Mas como está o nosso coração com relação a isso que nós estamos pedindo a Deus? Se Ele der hoje, como serão tuas atitudes, teus pensamentos, tuas ações, se Ele te der hoje? Está pronto? É por isso que Deus nos testa. É por isso que Deus coloca a gente, como diz aí uma frase muito popular no meio pentecostal, Deus nos coloca no nível e no prumo. Eu confesso para você que tem muitos crentes se perdendo, porque não está administrando aquilo que Deus lhe deu.
muita gente dentro da igreja estão se perdendo famílias por aquilo que Deus deu e não souberam administrar. Quantos estão comigo ainda aí? Amém, glória a Deus. Fico com raiva de mim não, meu jeito de pregar é esse mesmo. Ok? Então a maneira a qual respondemos às promessas irá determinar o que Deus fará em nossa vida. O que lhe era mais precioso, Abraão ofereceu ao Senhor, versículo 12. E aqui a gente está entrando já no finalzinho. Versículo 12, diz assim: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Vou repetir aqui o que eu falei para algumas pessoas, em outras oportunidades também. Amar é uma decisão da vontade. Amar é uma decisão da vontade. Eu escutei isso em mensagem de outros pregadores, mas também li livros que afirmam a mesma coisa. Principalmente o livro maior, que é a palavra de Deus. Por quê? Se nós olharmos para os 10 mandamentos, Deus pede para o ser humano amá-lo sobre todas as coisas. Ora, se o primeiro mandamento é amar, então cabe o homem obedecer ou não. O mandamento se obedece se quiser. Então, se está no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, então amar, cabe a mim decidir se eu quero amar a Deus ou não. Tem muita gente que sabe disso, mas também tem outras que não sabem que amar é um mandamento. Paulo vai dizer para os efésios: marido, ame vossas mulheres, mas não pede o contrário. Por quê? Você não vai encontrar Paulo dizendo: mulheres, ame seus maridos. Por quê? Ele ordena para os maridos amar as mulheres. Porque amar para as mulheres é natural, já está no coração dela. Quando uma mulher se entrega a um homem, se entrega de verdade. O homem não. O homem precisa decidir amar aquela mulher. É um mandamento. Mandamento, ama se quiser. Por que é um mandamento? Aí essa questão de dizer, mas está certo, pregou biblicamente, mas se o amor se esfria, o que a gente faz? Talvez alguém esteja me perguntando aí agora, eu acredito. Quando a gasolina do carro acaba, você joga fora ou abastece? Abastece. Da mesma forma é o casamento. Ninguém joga fora o carro quando a gasolina acaba. Por quê? Vai lá no posto e abastece. Mas quando o amor acaba, reabastece também. É bíblico, teológico, está aqui. É Bíblia. Amar é um mandamento. Por isso que Deus disse para Abraão: Abraão, agora sim, eu sei que você me ama, eu sei que você teme a Deus, não faça isso. Deus queria ver, através das atitudes de Abraão, se realmente ele o amava. E a gente fica enrolado com essas coisinhas por falta de conhecimento. A Bíblia diz, e é clara quanto a isso:
o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, esclarecimento. Mas aqui está um Deus que me envia nesta noite para dizer para você: a palavra é a verdade, conheça a verdade. A culpa é nossa quando não queremos obedecer a palavra de Deus. A culpa é minha. As consequências ruins vêm porque é minha. A culpa é minha, não é de Deus. Tudo que eu preciso para me dar bem como homem, como servo, como pai, como marido, como esposa, está aqui na palavra do Senhor. Quantos podem aplaudir ao Senhor nesta noite? Desculpas esfarrapadas. Não vou entrar aqui nas questões pormenores. Isso aí é outra situação. E entendo também perfeitamente, compreendo perfeitamente. Mas no geral, é isso aqui. Amar é um mandamento. E mandamento obedece se eu quiser. Porque é um mandamento. Vou pular aqui algumas coisas aqui, por causa do tempo. No versículo 5 do capítulo 22, uma coisa que me chamou muito a atenção, me prendeu muito, foi quando Abraão chegou ao pé do monte, uma distânciazinha considerável, e disse para os seus servos: olha, fiquem aqui vocês, que eu e o rapaz vamos lá e vamos adorar. Agora o que me chama a atenção é o seguinte, ele diz, depois voltaremos. Como é que pode? Se Abraão vai sacrificar Isaac e só eles vão, como é que ele diz no plural, voltaremos? Não vai voltar. Abraão vai ficar sacrificado, morto, e Isaac vai ficar morto lá no altar, e Abraão vai voltar sozinho. Como é que ele diz voltaremos? Irmãos, isso realmente é fé extraordinária. Quando guardamos aquilo que Deus fala, no momento de adversidade, aquilo que guardamos vai servir para nos orientar, para nos consolar, para nos dar paz, equilíbrio. Por isso que quando Deus fala, guarde, vai servir para amanhã. Se Deus fala para você, não temas, tenha cuidado, vigie e guarde, porque amanhã você vai ser confrontado. E aquilo que você guarda, você vai ser bem sucedido. No momento adverso. Então Abraão diz claramente, voltaremos. Aí eu fiquei me perguntando um dia desse, como é que eles vão voltar? Depois eu vim entender que a fé dele era tão grande, que mesmo Abraão morto, ele disse, não, se eu matar o meu filho, Deus é poderoso para ressuscitar, porque ele não mente. Ele disse que a promessa está acima desse garoto. Se eu matar, se eu sacrificar, ele tem poder para ressuscitar e cumprir a promessa. Porque Deus não é homem para que minta. O que ele fala, decreta, ordena, ele cumpre. Eu creio nesse Deus. É esse Deus que eu creio. Parece contraditório, mas Deus é poderoso, além do que imaginamos. Está vendo o universo que é infinito? O universo não cabe Deus, irmãos, não cabe Deus. O universo é imenso, incalculável, mas não cabe Deus. Deus é muito maior, é muito maior, muito maior. É esse Deus que você serve, que está aqui nesta noite, juntinho contigo, te observando aonde você pisa, o que você pensa, o que você sente, a vontade que você tem, está contigo através do Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Agora, como falho que nós somos, Jesus deixou restrições, mandamentos, estratégia, está aqui. Se queremos ser bem-sucedido, está aqui. Tem anjo para cada ser humano aqui nessa terra. Deus poderia usar um deles. Os seus anjos dizem assim, olha, fique com esse, com esse, com esse, com esse e com aquele.
vocês, essa classe aí, fique com essa classe, essa e essa. Todo mundo, 7 bilhões, se não me falha a memória hoje, me corrija aí se eu estiver errado, 7 bilhões de pessoas, Deus tem anjo para cada ser humano. Poderia cada um ficar 24 horas, durante toda a vida de cada um, juntinho, sendo guiado por ele. Mas Deus não fez. O que é que ele fez? Deixou isso aqui. Deixou isso aqui, para mim e você. Se quisermos, nós somos livres. Se eu quiser, eu obedeço, se eu não quiser, não obedeço. Está aqui. Ele deixou a sua palavra. Uma certa vez, Jesus citou uma parábola e disse para o rico e Lázaro, um foi para o céu, o outro foi para o inferno. O que estava no céu, o que estava no inferno olhou para o céu e viu Lázaro, o pobrezinho, no seio de Abraão. E disse: olha, manda alguém ir lá na casa dos meus pais avisar que esse lugar é terrível, o inferno é ruim. Antes ele havia pedido ajuda, mas não tem mais condições não. Aí ele disse: envia alguém lá, um anjo, sei lá, algum profeta, alguma coisa, envia lá, para que eles saibam que esse lugar é ruim, não venha mais para cá. Aí qual foi a resposta de Abraão? Eles têm Moisés e os profetas, isto é, eles têm as leis, ouçam-nos, se ele quiser, se eles quiserem, está aqui. O homem só se converte por meio da palavra. Tudo que o homem precisa está aqui na palavra de Deus. Crente ou não, é por meio da palavra. Salvação por meio da palavra. Transformação por meio da palavra. Convencimento por meio da palavra. Orientação por meio da palavra. Vida bem-sucedida por meio da palavra. Só a palavra. Aleluia, aleluia. Nós voltaremos. A confiança baseada simplesmente na palavra de Deus deve provar sua realidade nos desafios e respostas da vida diária. Eu sei que tem muita gente que está sendo testado, não está sabendo nem compreendendo, mas Deus diz para você: esse teste é para ver tua capacidade, para você mostrar a Deus o quanto ama, o quanto está disposto ou disposta a enfrentar tudo por amor a Ele. Tem outros aqui que já foram testados e Deus aprovou. Outros vão ser e Deus quer ver. Por isso que Ele diz hoje: vai ser testado, cuidado, ore, se prepare. Não é para te destruir, é para ver o quanto você suporta e para ver o quanto a intensidade do teu amor a Ele. Tenha medo não de teste não. Jesus cuida de cada um de nós. Tenha medo não. Não tenha medo. Jesus está contigo. Uma pergunta que se faz necessária nesta noite: o quanto você o ama? O quanto você está disposto a passar por qualquer tipo de coisa por amor a Ele? O quanto você o ama? Ele me pergunta nesta noite: o quanto eu o amo? Oh, aleluia, aleluia. Alguns já foram aprovados, outros estão sendo, e outros vão ser testados. Agora, esta afirmação do versículo 5, nós voltaremos, estava baseada em quê? Em que certeza? Com que certeza, ou baseado em que Abraão poderia declarar: voltaremos, aguarde aqui, que eu e o rapaz vamos voltar. Eu não sei como, mas vamos voltar. Na promessa, quando ele tinha 75 anos de idade, ele recebeu a promessa? Aquele filho que nasceu era aquele do capítulo 12, do capítulo 15 e do capítulo 21. Era aquele mesmo. Então ele estava baseado naquilo que ele guardou. Já pensou se Abraão se deixa levar pela emoção e se esquece desta promessa? Como ele ficaria aqui agora? Ele lembrou-se: Deus prometeu,
capítulo 12, capítulo 15, 21, ele prometeu. Então, se ele prometeu, estou lembrando, eu guardei, ele prometeu. Se esse é o filho da promessa, então ele vai ter que fazer alguma coisa, algum arrumadinho. Eu vou sacrificar, vou degolar, vou partir meu filho em picadinho no altar, mas ele disse que vai fazer. Então ele vai ter que fazer alguma coisa, porque eu creio na sua palavra. Leia o capítulo 11 de Hebreus, para você ver o que é que você vai encontrar. Do versículo 15 ao 17. Ele creu que Deus era poderoso, mesmo Isaac despedaçado, ele era poderoso para arrumar tudinho, colocar o fôlego de vida, ressuscitar Isaac e dizer: esse é o filho da promessa. Mas Deus não permitiu. Quando ele foi matar, Deus bradou e disse: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que eu sou mais importante do que o teu filho. Em outras palavras, Deus disse para ele: agora eu sei que eu sou prioridade na tua vida. Agora eu sei que você topa tudo por mim. Uma pessoa que mata o seu filho naquela época, cuidado, viu? Pelo amor de Deus, dentro desse contexto, naquela época, uma pessoa que estava disposta a sacrificar o seu filho a Deus, era a maior prova de amor que um homem poderia dar a Deus. E Deus disse: agora eu sei que você teme a mim. Então, meu querido, o que eu tenho para a tua vida, você tem capacidade para administrar tudo que eu vou lhe dar. Porque diante desse teste, você foi provado, testado e aprovado. Tudo que eu lhe der, é como Jesus estivesse dizendo em outras palavras, tudo que eu lhe der, você vai me colocar à frente de tudo que eu vou lhe dar. Era isso que ele estava dizendo para Abraão. Porque agora eu sei que você me teme, que você me ama sobre todas as coisas. Então você está apto para receber tudo que eu posso lhe dar. Aí eu pergunto nesta noite, estou terminando: como é que está nosso coração diante de Deus? Todo o ciclo da nossa vida está dentro de 3 parâmetros: obedecer a palavra, retornar a palavra e esperar a palavra. Obedecer, retornar e esperar. Quando nós obedecemos, nós lembramos, recorremos ou retornamos à palavra, lembramos daquilo que Deus fala e esperamos o cumprimento da palavra. Versículo 8: Deus proverá para si o cordeiro. Versículo 17, pode vir o louvor. Te abençoarei. Versículo 17. O que me chama a atenção nesse versículo 17, para encerrar, é que no original hebraico a ideia de que Deus abençoaria continuamente a Abraão. Você está pensando que aquela promessa era só para o tempo de Abraão, com relação aos judeus? Negativo. Sabe o que Deus fez por causa desse sacrifício aqui? Trouxe Jesus. Vou repetir: Deus trouxe Jesus por causa desta obediência, deste sacrifício. Você vai encontrar isso aonde? O cumprimento da promessa é para quem crê e obedece. Dentro de uma promessa está incluso muito mais do que nossos olhos podem ver. Você vai encontrar isso em Gálatas 3:16. Esta promessa aqui que diz: Ele será o filho da promessa, e a tua descendência será muito grande.
muito maior. Estava se referindo a Jesus Cristo. No capítulo 3, versículo 16 de Gálatas, você vai encontrar isso. Então, que tipo de bênçãos era essa que Deus prometeu para Abraão? Veja, irmãos, multiplicação. Deus prometeu a ele que a descendência dele seria muito grande, numerosíssima, como a estrela dos céus e como a areia do mar. Isso aconteceu. Deus prometeu que a descendência dele possuiria a terra, está no versículo 17. E terceiro, Deus prometeu bênçãos espirituais. Olha aqui para mim, versículo 18. E essas bênçãos espirituais estavam incluso Jesus Cristo, a graça e a salvação, por causa da obediência de um homem. Por causa da fé de um homem, Deus fez coisas extraordinárias. Por isso que a Bíblia afirma o quanto é misterioso obedecer a Deus, porque a gente não sabe o que Ele pode fazer na nossa vida. Tem coisas que Deus faz que a gente nem imaginava que Ele pudesse fazer. A gente nem espera, mas Deus faz. Por quê? Porque achou eu bonitinho? Não! É por causa do sacrifício que nós fazemos a Ele todos os dias em obediência à Sua palavra. Por isso que eu disse, vale a pena. Por isso que eu digo, vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena demonstrar amor a Deus. Vale a pena pagar o preço por Deus. Vale a pena, porque coisas extraordinárias Deus pode nos surpreender. Aleluia. 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 Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Veja o que Gálatas 3,16 diz. Não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Veja no que resultou este sacrifício, na vinda de Cristo. A promessa que Deus fez a um homem, a obediência de um homem resultou no cumprimento da promessa que foi Jesus Cristo. Vale a pena obedecer, vale a pena se sacrificar. Talvez alguém esteja perguntando aqui nessa noite, mas eu sou tão falho, peco tanto, sou tão limitado. Davi também foi, Adão também foi, Moisés também foi, fracassou algumas vezes. Mas esses homens foram referência. Davi foi segundo o coração de Deus. Tem consequências? Tem. As desobediências, os fracassos, os pecados, tem consequências? Tem. Mas Deus é um Deus que perdoa, que renova, que transforma, que convence, que arruma, que conserta, que limpa, através do seu sangue. Nada está perdido para você. Se alguém veio aqui com esse pensamento e acha que não consegue chegar ao nível do que a Bíblia pensa, do que a Bíblia diz e afirma, é engano seu. Deus ama o pecador, aborrece o pecado. Deus ama aquele que se arrepende e quer e se esforça para permanecer firme e fiel e obedecer a tua palavra. Deus ama. Então nesta noite, todo pensamento negativo, frustrado, cai por terra agora, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Fique de pé, por favor. Se você guardou um trechinho desta mensagem nas áreas que você está precisando, Deus te abençoe. Deus te abençoe. O cerne desta mensagem
é amar a Deus sobre todas as coisas, priorizar Deus sobre todas as coisas. Tem muita gente que está esperando, sabe o que? Status, poder. Nosso meio, estou falando. Tem muita gente que quer, no meio evangélico, né, irmão? Não é aqui não, é no meio evangélico, que está esperando que Deus o faça estrela no seu evangelho, no seu reino. Deus não chamou ninguém para ser estrela. Deus chamou, nos chamou para ser porta-voz do seu evangelho. E todo aquele que topa tudo por Deus vai passar por adversidade, por amor a Ele. Mas Deus te chamou para ser o seu porta-voz. E Deus tem honrado muita gente aqui por causa disso, porque tem sido porta-voz dEle, aonde trabalha, na sua vizinhança e principalmente na sua família. Deus tem honrado, Deus tem livrado, Deus tem, afirmado os teus passos, confirmado os teus passos. Deus tem abençoado muita gente aqui pelo sacrifício que tem feito diante dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Cuide da sua família. Cuide dos teus filhos. Cuide do teu cônjuge. É projeto de Deus que Ele colocou nas tuas mãos. Se sacrifique para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. É responsabilidade minha e sua. Cuide, porque Deus tem mais, muito mais, diante daquilo que você cuida e administra bem. Deus tem muito mais. Guarde isso. Se você se sacrifica por Deus, prioriza Deus, Deus tem muito mais para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Receba esta palavra em nome de Jesus. Sacrifício, sacrificando-se por Deus. Aleluia. Nessa noite eu quero perguntar se há alguém aqui que deseja se sacrificar por Deus daqui por diante, que quer ter um encontro real, profundo, sério, um compromisso com Deus e com o seu reino. Vem aqui à frente, levante uma de suas mãos, ou se você também não quiser se manifestar, receba aí Jesus aí mesmo no seu coração. Diga: Senhor, perdoa meus pecados, minhas falhas, meus erros, minhas transgressões, minhas limitações. Quero me entregar para o Senhor, como diz o Salmo 37, versículo 5. Quero confiar em Ti, quero entregar toda a minha vida para o Senhor. Faça isso. Se porventura há alguém aqui que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e quer entregar a sua vida para o Senhor, entregue a Ele nesta noite. Não saia daqui sem Jesus. Eu lhe garanto que tudo vai melhorar. Primeiro, na vida espiritual, não é na vida material. Eu não estou querendo iludir você aqui com a questão de coisas materiais, bens materiais. Não. Primeiro, vida espiritual diante do Senhor. Ele quer renovar você. Ele quer tratar com a tua vida. Ele quer renovar teus pensamentos, teu coração. E nesta noite, a oportunidade está franqueada para todos quantos querem abraçar Jesus. Faça isso antes de sair daqui desta noite. Amém? Se a luta é muito grande e a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se tudo está difícil,
Deus entrar na guerra.